Então vamos lá? Bom, hoje aqui investidores aí do mercado cripto acordaram em polvorosa. A última declaração do Bill Gates, que você deve conhecer, mas caso você não conheça, foi o fundador da Microsoft. Ele é mais famoso por ter permanecido durante muito tempo no posto de homem mais rico do mundo. Até hoje ele é referência, né? O cara fala assim, não, o cara tá rico igual o Bill Gates. É como se fosse um Einstein ali. O cara é tão icônico que acabou entrando no imaginário coletivo como um homem rico. E ele é mesmo um dos homens mais ricos do mundo. Ele decidiu dar a opinião dele sobre NFT, né? Caramba, olha o que o cara disse. Obviamente, imagens digitais com caras de macaco vão melhorar imensamente o mundo, disse Gates, em tom de sarcasmo, em referência ao projeto Bored Ape Yacht Club, né? Aquele projeto lá que tem uns macacos que o Neymar até comprou e colocou na fotinha dele, perdeu uma grana aí, Neymar. Mas ele deve ter recebido, isso aqui é brincadeira, né? Bill Gates disse ainda que prefere investir em ativos tangíveis, como fazendas, fábricas ou numa empresa que desenvolva produtos reais. Antes disso, o Bill Gates já tinha dado declarações ali a respeito de tokens não fungíveis, né? Ele falou em 2021 sobre a sua preocupação com um monte de investidores, inclusive investidores institucionais, que ele julgou completamente tolos ali por estarem investindo em coisas como Bitcoin, etc., em um cenário tão volátil, que não tinha praticamente nada. E ele ainda disse que esse mercado é tão volátil, tão incontrolável e tão desprezível, né? E que até tweets do Elon Musk podem fazer algumas moedas subirem ou descer. Então, assim, a gente vai falar um poupouco sobre isso aqui e eu vou falar pra você. NFT é coisa de gente otária, né? Vamos entender um pouco melhor esses argumentos, assim. Eu sei que muita gente já tem uma opinião formada, então segura a sua opinião, tenta ouvir o que eu vou falar e a gente conversa um pouco sobre isso. Aí sim você me diz, porra, concordo, discordo completamente do que o Raul disse. Inclusive eu quero a opinião de vocês aqui pra gente ter esse debate, né? E pra que lá no futuro a gente possa voltar atrás e olhar assim e falar assim, nossa, como eu estava sendo ignorante ali ou como eu estava certo naquele momento, né? Acho que é muito disso. Quem é sardinha raiz vai dar o like na confiança. Eu fiz uma introdução um pouco mais longe hoje, você já deu o like, porque você dá o like antes do vídeo começar, né? Pra dar aquela moral, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não é um sardinha raiz ainda, tá vendo um maluco falar de NFT, cara, não deixa like. Deixa like se alguma informação aqui te agregar e que te trouxer algo que você não sabia que tinha aí sim. Fala, pô, vou deixar meu like, vou pensar em me inscrever de alguma maneira e tal. Quando a gente olha para a tecnologia do NFT, eu não vou ficar aqui me estendendo sobre isso, porque tem um vídeo no canal só sobre isso, eu não quero ser repetitivo. A gente está falando de um token não fungível que pode ser utilizado para gerar um ingresso, por exemplo, para um show. Pode ser utilizado para te dar uma participação, talvez a bolsa em algum momento seja negociada em NFT. Pode ser utilizado para te dar uma participação em uma empresa, né? Vale um contrato, vale alguma coisa ali. Ele pode servir para isso de maneira digital e de maneira que não pode ser clonado, não pode ser copiado, não pode ser, sabe, utilizado de novo, a gente tem uma validade para aquilo, a gente sabe na posse de quem que tá, a gente tem uma transferência totalmente facilitada sem intermediários, né? Eu sou dono da plataforma de investimento, por exemplo, deixaria de existir esse tipo de serviço, a gente não teria uma taxa sobre aquilo ali. Cara, isso pode modificar a forma como o mundo funciona. Isso NFT como tecnologia. Imagina um contrato de casa que você transfere sem ter que passar por um cartório, o governo consegue cobrar o imposto ali sem precisar de um monte de estratégias, etc. para isso. A gente tem um enxugamento ali da máquina pública, né? Imagina você fazendo uma eleição e todo mundo podendo fazer uma conferência dessa eleição, né? Seria uma transparência muito maior. É claro que essa tecnologia não está, talvez, nesse nível ainda, porque a gente precisa da população entender o que é o NFT, a gente precisa explicar como isso funciona para a gente chegar um dia nesse lugar onde a gente poderia, então, utilizar um NFT, talvez, para todas essas coisas, né? E o NFT, ele tem potencial muito maior do que isso. Só que aí o que aconteceu? Quando essa tecnologia foi criada ali, ao invés de a gente ir para esse lado daquilo que o NFT pode fazer, e tá indo, né? Ao invés de dar um acesso a um imóvel, ser um contrato de aluguel via NFT, o portador daquilo ali poderia ter. Então, ao invés de fazer isso, nós tivemos um grupo de pessoas que decidiram fazer uma arte digital, e é normal, porque a arte existiu em diversos cenários, por diversas razões, decidiram colocar uma arte digital vinculada a um NFT, e aí vender isso como uma coisa tecnológica. Não tem nada a ver, não é tecnológico, né? Essas obras aí, um desenho feito no Paint, eu sei lá, isso é simplesmente uma obra de arte. Ah, Raul, é uma coisa única, pode se valorizar porque é único. Cara, você é único e não vale nada, né? Essa camiseta minha também não é igual a outra. Se eu marcar ela com um risco no meio, isso não vai valer algo só porque tem um risco no meio. Esse é o problema que acabou acontecendo e, de fato, isso criou um mercado imbecil, vamos ser bem honestos, né? Tem muita coisa que é legal, mercado de arte, valoriza e tal, mas tem muita coisa que é bobajada. Tinha cara vendendo fotinha de passarinho, tinha cara vendendo foto do rosto
gosto dele. É óbvio que aquilo, desde sempre falei isso aqui, inclusive pode voltar nos vídeos aqui, falei desde sempre que aquilo era uma ideia boba. E agora a gente está vendo uma cobrança desse acontecimento, né? Quando a gente começa a ver uma coisa que você compra na expectativa de que as pessoas simplesmente comprem mais caro, que não tem utilidade, que não serve para nada, a gente está falando de uma coisa que não faz sentido. Se você pega aqui, por exemplo, nos últimos 30 dias, né? Porque agora eles não deixam ver mais no último ano, nem nos últimos 180 dias, 60 dias, como o OpenSea deixava, né? Ele só deixa a gente ver as coleções para os últimos 30 dias, porque estão sangrando. A gente percebe aqui que o Bored Ape, né? Que já custou milhões ali, começa a custar, sei lá, em reais, 500 mil, o preço, a base ali, o floor price, né? Então, outras coisas que estavam em preços absurdos e tudo, começou a chegar num ponto aqui onde a gente consegue enxergar a realidade. Isso significa que o mercado de NFT é uma porcaria, que acabou, que não serve para nada? Não. Significa que algumas pessoas conseguiram ficar ricas simplesmente vendendo arte digital para as pessoas, né? Ganhando dinheiro de gente um pouco mais inocente ali, e que agora a gente tem um amadurecimento do mercado. Eu penso o contrário do Bill Gates, né? No sentido das imagens caras do macaco e tal, que não vai melhorar o mundo em nada, eu concordo, mas eu penso o contrário dele, que agora a gente passa por um amadurecimento. Por exemplo, na hora que eu fui pensar ali numa estrutura de criar a minha plataforma de investimentos, eu pensei e continuo pensando, e talvez seja uma coisa que a gente vai implementar, em oferecer ali NFTs para as pessoas, mas que deem direito a algo real, que deem direito, por exemplo, a não pagar umas taxas, imagina que legal, ou que deem direito a alguns serviços especiais se você for portador disso, porque você estava lá no começo da plataforma, que dê direito, quem sabe, à equity da empresa, né? Você tem uma participação nos lucros ali porque você é portador de um NFT. Isso vale dinheiro? Cara, é um pedaço de uma empresa. Você é portador de algo que dá acesso aos lucros de uma empresa. É óbvio que isso vale dinheiro. A gente usou a tecnologia NFT para desenvolver um serviço desse, por exemplo? Usou. Então, você pode falar que utilizar ou vender a arte digital, seja tokenizado ou não, você pode acreditar que esse mercado não existe, né? E ele existe, porque ele movimenta, tem gente disposta a comprar, e aquilo que tem gente disposta a comprar vai ter sempre. Pode ser que não nos valores que existiram, não 500 mil reais, como está custando um Bored Ape hoje em dia, mas pode ser que em algum momento isso chegue no valor ali que as pessoas continuem achando que vale a pena, sei lá por quê, porque dá acesso lá àquelas festas no iate que eles estavam colocando, e aí você está comprando um acesso de alguma coisa. Você fala, mas Raul, eu acho imbecil atrelar isso a uma imagem. Tudo bem, mas é uma opinião individual sua. O cara comprou o macaquinho dele lá, tá feliz, indo na festinha de barco dele, colocando no avatar, a gente não tem nada com isso. Então, assim, eu não gosto de também ficar dando juízo de valor pras coisas, né? Esse moralismo bobo, uma coisa de querer falar que o outro é mais burro que você. Cara, não é. Um monte de gente ganhou dinheiro com isso aqui, um monte de gente conseguiu comprar e vender isso aqui, só que é um mercado especulativo que não é o que a gente acredita aqui. E do outro lado, a gente tem todas essas possibilidades dos NFTs ali, que são incríveis, cara, que dá pra gente fazer coisas sensacionais ali e que eu espero que evolua e que a gente chegue lá. A gente tem aqui o Bill Gates também começando a falar do Bitcoin e sempre no momento que as coisas estão caindo, né, que eu acho de uma falta de se expor, né, ao risco aqui terrível, porque eu gosto de defender exatamente no momento onde todo mundo tá metendo pau, porque você simplesmente ir com a manada é o caminho mais fácil possível, né, você se torna esses profetas do apocalipse enquanto o apocalipse está acontecendo. Fala, nossa, eu acredito que o Bitcoin vai cair em algum momento enquanto ele tá caindo. Você fala, ah, beleza, cara, tá, isso aí todo mundo sabe, né, é só você abrir a notícia, tá escrito. É um cara tão inteligente, né, pra entrar nesse aproveitamento barato desse tipo de coisa que eu não vejo muito sentido. Eu não gosto, confesso que eu acho meio marqueteiro isso, né, parece que ele quer falar que acertou alguma previsão de alguma coisa, sendo que ele deu essa opinião sobre NFTs agora. Ele tinha dado a opinião antes sobre Bitcoins e tal, mas ele deu essa opinião sobre NFT agora. Por que ele não deu lá atrás, né, no momento que tava no Oba-Oba? Que aí serviria alguém poderia ter ouvido ele. Quando tá caindo já não é chutar cachorro morto. E aqui a gente tem uma questão que nesse ponto eu discordo do Bill Gates e queria saber a opinião de vocês, né? Eu, por exemplo, eu não vejo o Bitcoin da maneira como as pessoas veem. E eu defendo isso aqui desde sempre. Se você vê desde lá do começo, eu não falo do Bitcoin como a forma de você comprar ali para você ganhar dinheiro ou para ter uma valorização ali e gigantesca de alguma forma. Eu acredito que o Bitcoin é diferente do modelo de NFT por uma razão muito simples, né? A gente está falando sim de um criptoativo, a gente está falando sim de algo que hoje em dia algumas pessoas estão comprando com a finalidade de vender mais caro no futuro, e essa parte do Bitcoin vai dar muito errado, como dá com frequência para essas pessoas, mas a gente tem uma utilidade real do Bitcoin, que são as trocas voluntárias, é uma moeda descentralizada, né? Então o Bitcoin permite que a gente tenha um dinheiro que ele é de fato livre. O Bitcoin nunca se ancorou numa figurinha ou em nada do tipo, ele não é uma obra de arte, ele é um dinheiro e ele apresentou um ideal de dinheiro, de como aquele criador, né, o Satoshi Nakamoto ou os criadores acreditavam que deveriam ser. Lê o white paper do Bitcoin, talvez você entenda um pouco mais sobre isso, tem um vídeo também onde eu explico
mais, e ali a gente executa então trocas voluntárias sem intermediadores, né, de forma 100% orgânica e sem a intervenção do governo e uma moeda deflacionária. As pessoas já adotaram o Bitcoin como moeda. Muito menos gente adotou o Bitcoin como moeda do que adotou ele como investimento, isso é fato. Quando as pessoas adotam o Bitcoin como investimento, a gente tem um problema para o funcionamento do Bitcoin, porque as pessoas estão holdando o Bitcoin ali com a expectativa de que mais pessoas queiram Bitcoin no futuro. Esse ponto do Bitcoin, eu acho que ele vai sempre colapsar vez ou outra. Então, quando investidores entram interessados em comprar Bitcoin, simplesmente para segurar o Bitcoin, para manter ele para o futuro, eu acho que ele ainda não chegou no ponto dele real. Quando ele começa a ser utilizado como em casos de El Salvador, como uma reserva ali, ou realmente como um lastro para algo, acho que a gente está chegando mais perto de um lugar ideal. Talvez não nas compras do dia a dia, mas lastreando, quem sabe, uma moeda, né, de algum país que utilize o lastro Bitcoin e tal. Raul, mas hoje com a oscilação dele não dá. De fato, a gente tem oscilação hoje porque tem esse grupo de pessoas como investidores. Quanto mais a derrocada do Bitcoin for acontecendo com frequência, né, essas derrocadas de queda, de preço, oscilações, menos pessoas vão estar interessadas no Bitcoin como investimento. Isso é muito bom para o amadurecimento. Menos pessoas vão estar interessadas ali em comprar o Bitcoin para gerar fortunas no futuro. Porque o Bitcoin teve um histórico de sair de um valor de zero para centenas de milhares de reais e milhares de dólares também. Então isso criou muita ganância. A gente precisa eliminar essa fase da ganância agora, que é o que tem acontecido consistentemente, e com isso a gente vai ter uma tecnologia que vai evoluir. Eu não sei se nós vamos ver o Bitcoin ser implementado em 20, 25 anos em algum lugar. Eu não sei se isso vai dar certo no futuro. Eu só acredito que é uma boa aposta, né? Eu só acredito que se a gente fizesse isso de fato, se a gente conseguir chegar nesse nível de evolução da sociedade, a gente tiraria muito poder da mão de muitos governantes que têm gerado muita inflação, que têm gerado muita bagunça nessas moedas e que têm gerado colapsos econômicos frequentemente. Então, é muito mais um posicionamento ali acerca do que eu acredito que a gente deveria ter como sociedade, uma sociedade livre com um dinheiro livre, que a gente nunca vai ser verdadeiramente livre enquanto o governo controla o dinheiro e tudo no mundo é dinheiro. Então, é isso. Eu acredito muito mais nisso do que no Bitcoin como investimento que vai gerar fortunas para você. Agora, se vai ter uma adoção em massa, se ele vai ser adotado por essas pessoas e se no futuro ele será talvez esse grande lastro ou essa coisa para esse ecossistema que está surgindo, pode ser que sim, ele se valorize nesse longo prazo, né? Ele ganhe cada vez mais valor com base na adoção, porque a gente tem muita gente no planeta. Quando elas aderem a um tipo de coisa, obviamente essa coisa é escassa, né? A oferta do Bitcoin é totalmente controlada, ele não vai aumentar, e quanto mais pessoas demandam por isso, mais a gente tende a ver o Bitcoin subir de preço. Isso é um fato, né? Tanto é que ele cai nesses momentos, aí todo mundo fala que vai acabar, ele morreu 400 vezes, e daqui a pouco ele está subindo de novo, e a gente tem esses ciclos ali. Eu continuo acreditando demais no Bitcoin, continuo acreditando demais no NFT como tecnologia e não como venda de macaquinho digital. Eu já tinha apresentado isso aqui para vocês, eu não mudei de ideia, pode voltar lá nos vídeos, porque eu sei que agora muita gente mudou de ideia. Não, eu apresentei isso aqui várias vezes e falei sobre a tolice que era isso. Eu fui criticado na época, inclusive vale a pena você voltar nesses vídeos, que todo mundo tava ganhando dinheiro e tava um oba-oba, mas eu mantenho sempre uma posição muito coerente e não me incomodo de mudar de ideia. Se eu tivesse mudado de ideia, eu viria aqui e falar, ó, isso aqui. Ou do Bitcoin, por exemplo, se eu tivesse mudado de ideia, eu diria, olha, não foi o que eu disse, pode voltar nos vídeos que a gente tem uma postura muito coerente. Sempre que eu mudo de ideia acerca de algo, eu venho aqui e me pronuncio, falo, olha, quanto a esse assunto, estou avaliando e tal. Eu não sou um cara ultra resistente a mudar de ideia, né? Como mudei em relação aos fundos de papel, conversei com vocês e toda aquela coisa, então vocês sabem que aqui é confiável mesmo. Eu faço e mostro o que eu estou fazendo, então não tem como eu fazer diferente disso. Então esse é meu posicionamento acerca disso. Eu acho que a gente tem muito para ver como tecnologia. Acho que o Bill Gates, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho dele, usa o Windows até hoje, eu não gosto de Mac, tá? Para vocês saberem, não utilizo Mac, utilizo Windows no meu dia a dia, sou fã. Com todo o respeito que eu tenho pelas criações, com todo o respeito que eu tenho pelo histórico dele, acho que já é um senhor de 66 anos, faz muito sentido que ele tenha dificuldade de se adaptar. Quanto mais velho a gente fica, mais conservador a gente tende a ficar. Eu já estou ficando conservador, né? Já comecei, por exemplo, coisas que eu nunca queria fazer, que eu não tinha interesse, de ter uma casa própria, essas coisas que eu falei pra vocês lá atrás, né? Pode ser que eu mude de ideia. Aí depois eu fiz o vídeo falando pra vocês, pretendo construir uma casa e tal. Esse tipo de coisa, a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais conservador. É um ponto, é verdade. Começou a me incomodar, a coisa do aluguel e tal. E não é uma decisão que eu tomei ali falando, é a coisa mais inteligente financeiramente, né? Porque construir uma casa à vista, principalmente uma casa mais cara, é um prejuízo e tal. E foi exatamente o que eu posicionei pra vocês, né? Então, assim, a gente vai ficando mais velho e é muito rápido, você nem percebe, você vai ficando mais conservador. Você viu o jeito que eu defendi o Windows e não quero o Mac de jeito nenhum, eu não quero uma mudança, né? Então a gente vai ficando resistente às mudanças. Tem que tomar muito cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa, porque eu sei que o Bill Gates lá de trás, ele diria outra coisa, né? A gente viu ele adotando a internet, ele defendendo aquilo, e não no sentido burro da coisa. E aqui falar assim, olha, cara, o que que tem nisso aqui, né, gente? O que que eu posso conhecer mais aqui? Só que é um gênio, e é esse o ponto, né? A genialidade, ela cria na nossa cabeça, e você que é muito inteligente, toma cuidado com isso, ela cria na nossa cabeça a sensação de que a gente sempre tá certo.
certo, porque na maioria das vezes a gente tá. Quem é muito inteligente, normalmente tem esse problema, né? A pessoa acaba criando na própria cabeça, fala assim, olha, eu sou o Bill Gates, cara, a minha própria opinião tá certa. E ele já errou várias vezes, já errou o rumo pra onde as coisas existiam, lançou o celular palm top, o caralho, não fez merda. Ah, então não é a primeira vez que o Bill Gates negligencia algo que engole ele. Negligenciou o mercado de smartphones e quase engole ele, negligenciou um monte de mercados que quase engoliu ele várias vezes. Então é só mais uma do Bill Gates negligenciando algo que a Microsoft poderia utilizar com esperteza, mas ele tá até fora da empresa, mas que ele poderia utilizar para várias coisas que ele acredita e defende como posições no mundo, né? Para o programa de vacinação dele, para mostrar como aquilo tá funcionando, para pontuar aqueles pontos onde ele teve uma maior atuação. Cara, você poderia fazer tanta coisa, né, com isso. E uma frase boba, que às vezes é num equívoco em virtude da genialidade. A genialidade cobra esse preço. Agora, se você quiser aprender sobre aquilo que funciona de verdade há centenas de anos, né, a construir patrimônio de fato, o que eu vou te dizer é o que eu digo aqui sempre. E lembrando, é a única empresa que oferece 100% do dinheiro de volta depois da emissão do certificado se o aluno não fica satisfeito. Nenhum dos meus concorrentes tem coragem de fazer o mesmo. Clica no Conheça a UVP, conta um pouco sobre você aqui pra gente, tá? É só ler os textos e tal, conta um pouco sobre a sua vida financeira. Vem pra cá que eu vou te ensinar a investir com uma estratégia que seja durável, sem arrogância, sem dizer que você tem que me copiar, que você tem que me imitar. Não, vou te ensinar a desenvolver o seu modelo para que daqui a 30, 20 anos você tenha uma vida financeira completamente diferente, para que a gente construa um futuro para você sem cair nessas armadilhas, tá? Na UVP nunca teve aulinha sobre como ganhar dinheiro com NFT, nunca teve aulinha sobre como ganhar dinheiro com outras criptomoedas ali, sei lá o quê. Nunca teve aula disso. A gente falou só sobre Bitcoin ali, dentro do cenário muito específico, sobre Ethereum. Não saímos colocando naquele ápice que todo mundo tava vendendo cursinho de Cardano, sei lá o quê. Eu não. Tá? Eu quero que vocês se lembrem bem disso, porque isso é uma coisa que eu me orgulho bastante, de não embarcar em onda para ganhar dinheiro. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.